Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos à conversa a professora doutora Helena Marujo para nos falar sobre psicologia positiva, qualidade de vida e cultura. Muito boa tarde, doutora Helena. Muito obrigado por Olá, aceitar boa tarde. o nosso convite. É um prazer estar aqui convosco. Parabéns por este projeto tão importante, cada vez mais importante, nem sempre pelas melhores razões, mas porque infelizmente precisamos de cuidar cada vez mais da nossa saúde mental, por isso congratulo-vos pela iniciativa e pelo projeto. Muito obrigado. Para darmos início à nossa conversa, pergunto-lhe como se define qualidade de vida e como poderemos, ou como se relaciona com a cultura. Bom, no fundo a qualidade de vida é mais ou menos, enfim, quão saudáveis, confortáveis e capazes de participar e desfrutar da vida nós somos. Portanto, temos vidas com qualidade quando temos saúde física, psicológica, espiritual, quando somos cidadãos ativos e participativos da vida coletiva, e de facto quando somos capazes de nos sentir bem com a vida que temos e com aquilo que a vida nos traz, com aquilo que nós construímos e com aquilo que também não está no nosso controle, porque muitas coisas da nossa vida não estão no nosso controle. E portanto, quando falamos em qualidade de vida, falamos do ponto de vista da própria percepção que cada um de nós tem da sua posição na vida. E obviamente a cultura aqui entra como um elemento muito importante, porque a cultura dá-nos o contexto dos sistemas de valores em que vivemos, dá-nos o contexto dos objetivos, das expectativas, dos padrões, o que é que se espera que as pessoas façam com as suas vidas, como é que se espera que vivam, e portanto há uma relação muito direta entre aquilo que é a qualidade de vida e o contexto em que vivemos e, portanto, a cultura em que estamos inseridos. E sendo que a cultura é fluida, move-se, movimenta-se, transforma-se, da mesma maneira que a nossa qualidade de vida vai mudando e pode, às vezes, até mudar de um dia para o outro. E como podemos, ou como melhoramos a qualidade de vida com recurso à psicologia positiva? Bom, a psicologia positiva, vou explicar muito brevemente, é uma área dentro da psicologia que basicamente estuda, investiga e faz crescer aquilo que são as melhores dimensões humanas, aquilo que são as virtudes humanas, o que leva os seres humanos e os grupos humanos a estarem no seu melhor. E por isso investigar e treinar a capacidade de sermos felizes é o grande objetivo da psicologia positiva. Daí que tenha uma ligação tão grande com as questões da qualidade de vida, porque a qualidade da nossa vida também depende de quão felizes nós nos sentimos ou infelizes com a nossa existência. Então, quando falamos em qualidade de vida, dizemos que temos aspectos mais externos a nós, por exemplo, se temos dinheiro suficiente para pagar as contas, para aceder à educação, à cultura, para ter uma casa digna, se sentimos que temos acesso à saúde, sabemos que temos acesso à saúde, são as dimensões mais externas da qualidade de vida e que têm uma ligação também com a nossa felicidade, mas depois há uma dimensão mais interna. O que é uma dimensão interna? É como é que nós nos sentimos. São os aspectos mais subjetivos e não apenas objetivos. Portanto, como é que eu percepciono, como é que eu me sinto, e aí entra a psicologia positiva que nos ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida. Como é que melhora? Precisamente porque fomos descobrindo que podemos treinar-nos a ser pessoas mais felizes, quer do ponto de vista emocional, quer relacional, a maneira como nos relacionamos com os outros. A nível emocional é a forma como alimentamos diariamente o mais possível de emoções positivas no nosso dia a dia. A dimensão espiritual é uma dimensão que tem também sido muito estudada pela psicologia positiva, o propósito da vida, o que é que queremos fazer com a nossa existência, qual é o propósito, o sentido
que pegada é que queremos deixar com a nossa passagem no mundo. Há dois grandes tipos de felicidade e precisamos de ambos. Um deles é aquele que faz com que nós procuremos tudo o que nos faz sentir bem, o que nos traz prazer e tentemos fugir daquilo que nos traz sofrimento e dor. Este é um tipo de felicidade que é uma felicidade importante, porque sabemos que as pessoas que diariamente tentam ter e conseguem ter mais emoções positivas do que negativas, por exemplo, têm alegria, boa disposição, sentido de humor, leveza, otimismo, esperança, gratidão, amor a si mesmo e aos outros. Estas pessoas têm o seu sistema imunológico mais protegido. Vão viver não apenas vidas melhores, porque elas são mais leves por causa de haver mais emoções positivas, mas também vidas mais longas e mais protegidas da doença. Então, uma das coisas que a psicologia positiva nos ajuda a saber e a pensar é exatamente como é que eu posso e porquê que é importante eu todos os dias tentar fazer coisas saudáveis que me façam sentir bem, que me tragam emoções positivas, independentemente das coisas que nos acontecem. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu enviuvei há cerca de 4 meses, o meu marido faleceu com uma doença oncológica e eu uso aquilo que eu sei da psicologia positiva para conseguir transcender e superar toda a dor, o sofrimento, a saudade, o vazio, a solidão que sinto. E é precisamente porque eu estudei psicologia positiva, porque sei como é que eu posso criar no meu dia-a-dia o máximo de condições para me sentir feliz, que isso me tem ajudado a não me deixar entrar em depressão, desanimar, até desistir da vida, como infelizmente acontece tantas vezes com tantas pessoas que têm perdas brutais e não têm ferramentas, nem sabem os recursos para poder lidar com as situações mais sombrias e mais dolorosas da sua vida. Então eu todos os dias faço coisas que sei que me fazem sentir bem. Por exemplo, é muito importante para mim o contacto com a natureza. Nos intervalos tento sair um bocadinho, vivo num sítio onde posso ter acesso a espaços verdes e posso ter acesso ao mar. Sempre que posso vou fazer a minha caminhada ou a minha corrida na natureza. Sei que me faz bem o exercício físico. Asseguro-me que todos os dias faço alguma coisa que implica a ativar o meu corpo. Todos os dias faço a minha aula de yoga sozinha. Gosto muito de ler policiais, é uma coisa que me relaxa, que me desliga das preocupações da vida e do mundo. Todos os dias, nem que seja uma página, eu tento ler um bocadinho do policial que ando a ler. Gosto de ver televisão, gosto de ouvir música, ok? Então estou a exemplificar aquilo que são pequeninas ações do nosso dia que têm como efeito ter emoções positivas. E nós sabemos que quando nós nos sentimos bem emocionalmente, isso ativa neurotransmissores, lança no nosso organismo hormonas automaticamente, não somos nós que decidimos, é o organismo, a sua biologia que trata disso, que são as chamadas hormonas do bem-estar, as hormonas da felicidade. E essas hormonas, as endorfinas, a oxitocina, etc., são inclusivamente muito importantes e muito úteis para reduzir os efeitos das hormonas negativas que nós temos, por exemplo, se estivermos muito tristes, muito estressados, muito nervosos. E então, quanto mais coisas eu fizer para me sentir bem, mais eu vou reduzir os efeitos nefastos, negativos no meu organismo, na minha fisiologia, daquilo que são as emoções negativas do meu dia-a-dia. Não estamos a dizer que as pessoas não devem ter emoções negativas, ainda bem que as têm, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, são naturais nos seres humanos. Mas não devemos, a psicologia positiva tem-nos mostrado que não devemos é ficar presos a essas emoções, precisamos de ter os tais recursos que nos ajudam a saber que, por exemplo, se eu tentar todos os dias ter pensamentos de gratidão,
pensar nas coisas boas que, apesar de tudo, o meu dia tem, ou porque esteve só, ou porque comi um pastel de bacalhau que era saboroso, ou porque recebi uma mensagem de um familiar que me soube bem ou que me fez rir, ou que sempre que esses momentos acontecem, que eles nos vão ajudar a saber melhor lidar com os negativos que fazem parte da nossa vida. E é neste diálogo permanente entre o sofrimento e as coisas boas, a dor e a alegria, que as nossas vidas acontecem e que a psicologia positiva nos ajuda a caminhar. A outra segunda felicidade é a felicidade das relações interpessoais, do sentido da vida, do desenvolvimento pessoal, do que é que fazemos para sentir que estamos a evoluir, que nos melhoramos como seres humanos, que nos elevamos todos os dias um bocadinho e que temos mais orgulho em cada dia de sermos a pessoa que somos. Portanto, todos aqueles que procuram melhorar-se, conhecer-se, serem capazes de fazerem pequenas transformações em si, na sua maneira de estar, de comunicar com os outros, de se comportarem, etc., que para eles esteja alinhado com os seus valores, também ajuda a construir felicidade e ajuda a alimentar uma felicidade que é a felicidade do sentido ou do propósito. A felicidade do propósito de vida, este segundo tipo de felicidade, é tão importante também, que também tem uma função em proteger-nos das doenças. Quem tem vidas com sentido ativa uma proteção, uma resposta inflamatória do organismo que está muitas vezes por detrás das nossas doenças, de uma úlcera, das enxaquecas. Finalmente, dentro deste segundo tipo de felicidade está a felicidade das relações com os outros. E eu deixei para o fim porque ela é a mais importante de todas, ou seja, nós sabemos que a nossa qualidade de vida depende de vários fatores, mas depende sobretudo da qualidade das relações que estabelecemos com os outros. Então, quanto melhores relações tivermos com as outras pessoas, quanto mais essas relações forem saudáveis, dignificadoras, humanizadas, positivas, construtivas, harmoniosas, não violentas, mais nós vamos ter uma vida com qualidade, mais felizes vamos ser. Doutora, há pouco falou acerca da psicologia positiva na parte da tristeza. Eu queria lhe fazer uma pergunta, não da tristeza, mas existe o mito que muitas pessoas utilizam, que para ter uma vida positiva devem eliminar a palavra não nos seus relacionamentos. Faz sentido? Diria que nós precisamos da palavra não quanto precisamos da palavra sim. Aliás, muitas pessoas são infelizes porque não conseguem dizer que não. E acabam por se deixar maltratar, desrespeitar, violentar de alguma forma. Não são capazes de dizer não a uma relação tóxica, porque não são capazes de dizer não a alguém que se aproveita delas porque elas são muito generosas. E, portanto, eu acho o não fundamental, tão fundamental como o sim. É muito importante sermos pessoas de sim, que dizemos sim à vida, sim às virtudes, sim a uma forma de viver comprometida, dedicada, porque isso faz-nos, de facto, viver dias melhores, vidas que valem mais a pena ser vividas. Mas também precisamos de saber a que é que temos que dizer não. E a nossa existência está repleta de situações, circunstâncias, de chefes que não respeitam, de parceiros ou parceiras de vida que de alguma maneira nos desumanizam, e temos que ser capazes, ou de filhos que não conseguem respeitar-nos na nossa posição de progenitores, e por isso eu diria que o não e o sim têm que andar juntos, de mão dada. Temos é que saber muito bem a que é que dizemos que sim e a que é que dizemos que não. A psicologia positiva é uma ferramenta nova para alguns, mas também já é bastante difundida. Será uma ferramenta cada vez mais importante para a psicoterapia? Excelente questão. Eu diria, sem dúvida nenhuma, que sim.
É muito importante, apesar de ser considerado um novo paradigma e não ser muito fácil ainda, e há muito poucas pessoas em Portugal que são psicoterapeutas formados em psicologia positiva. De que é que falamos? Falamos de uma terapia que não é apenas centrada em explorar as patologias das pessoas, mas que lhes leva exatamente a alguns destes recursos que eu há pouco referi, e que ajuda as pessoas a irem a encontrar, por exemplo, conhecer quais são as suas maiores forças de caráter e as suas maiores virtudes, e como é que as estão a pôr em prática no dia a dia das suas, nos vários contextos de vida onde se movem. Ajudá-los, por exemplo, a perceber a importância para a saúde mental de dimensões como sejam o tempo para se cuidar. E muitas vezes a psicoterapia mais tradicional é centrada o foco é nas fraquezas, nas debilidades, nas limitações, o que é que não está bem na nossa vida, quais são os maiores problemas que temos, quais são os sintomas que mostram que não estamos com saúde mental. E a psicologia positiva diz: preferimos ajudar as pessoas a conhecer as forças do que as fraquezas, preferimos ajudá-las a perceber as virtudes e a ser bons na sua gestão de emoções, ajudá-las a encontrar o sentido da vida, ajudá-las a melhorar nas suas relações, do que escarafunchar demasiado nos seus sintomas e patologias, nas suas impossibilidades. Muitas vezes também a psicologia positiva é mais centrada no futuro. O que é que nos chama no futuro, que nos motiva para caminharmos, para querermos lutar, o que é que nos mobiliza? E tradicionalmente algumas abordagens da psicoterapia levam as pessoas mais para o passado. O que é que aconteceu na vida delas, que pode ter determinado ou influenciado o que elas são hoje. Aqui a psicoterapia positiva convida exatamente a pensar mais em termos de solução do que de sintomas, e costumamos até dizer que aquilo que acontece na psicoterapia clássica é levar as pessoas, imaginemos que temos uma linha que é o 0, e as pessoas que estão com sintomas, que estão deprimidas ou ansiosas, ou que têm uma desordem compulsiva, então vamos imaginar no -5, estão abaixo desta linha que seria a linha da saúde, estão negativas. O que a psicoterapia tradicional faz é trazer as pessoas para a linha do 0. O que a psicologia positiva tenta fazer, ou a psicoterapia positiva, é levar as pessoas para o +5. Ou seja, eu não ter sintomas de depressão ou não ter ataques de pânico, não quer dizer que eu esteja feliz. Fiquei sem sintomas, fiquei no 0, mas isso não assegura que eu tenha uma vida com qualidade. E por isso trabalhamos com as pessoas a capacidade delas poderem subir para o +5, subirem a linha de base, e aprenderem formas que as fazem não apenas não ter doença, mas mais do que isso, que as fazem ser ativamente felizes. Psicologia positiva, qualidade de vida e cultura. Já falámos aqui um pouco das 3 variáveis. Se existe uma relação direta entre as 3? Claro, nós somos entidades completas, não é? Nós organizamos a sociedade dividindo-nos, e portanto há os médicos da mente e os médicos do corpo, e a maior parte deles nem sempre colaboram, ou cada um está na sua especialidade e trabalha na sua especialidade, mas o que é verdade é que nós somos uma entidade íntegra, e portanto o que se passa na minha dimensão psicológica afeta a minha saúde física, por causa de eu estar, por exemplo, muito triste durante muito tempo, eu começo a ter mazelas físicas, o meu corpo começa a adoecer, da mesma maneira que quando o corpo está doente também nos é mais provável podermos ter consequências psicológicas menos boas e, portanto, também adoecermos emocionalmente. Então a primeira grande coisa é que
relembrar que nós somos uma totalidade e vivemos e existimos em contextos e em relações. Portanto, a relação da psicologia positiva com a qualidade de vida e com a cultura leva-nos a relembrar que precisamos que a nossa vida tenha condições objetivas e subjetivas de qualidade e, portanto, precisamos de uma vida material digna, mas precisamos também de uma vida psicológica e emocional que seja ela mesma saudável. Precisamos de vidas dignas, de vidas justas, com acesso ao essencial para a vida ter qualidade, com escolha, por exemplo, ter a possibilidade de ter tempos de lazer, de parar e desconectar, de recuperarmos das coisas difíceis que nos acontecem. E se trabalharmos demasiado, se não conseguirmos ter vidas autónomas fora do trabalho, se vivermos numa cultura que só nos empurra para o desempenho, para a performance, para dar resultados, para mostrar o que é que fizemos, o que é que somos capazes, ou as notas, se estivermos a falar dos alunos nas escolas, etc., então corremos o risco de, se tivermos só uma das dimensões a funcionar, se estivermos só preocupados com a dimensão material, de negligenciar outras, como a espiritual, como a psicológica, etc. Dou um exemplo concreto, talvez que ajude na relação destas três variáveis, que é os estudos feitos com o tempo que as pessoas demoram a ir de casa para o trabalho. Agora muitos de nós estamos em confinamento e não estamos a viajar para o trabalho, mas até há pouco tempo atrás todos nós sabíamos o que era os transportes diários, não é? E há estudos, por exemplo, que mostram que as pessoas às vezes aceitam um trabalho novo onde vão ganhar mais dinheiro, um ordenado melhor, mas que é mais longe de casa e, portanto, vão passar mais tempo em transportes. E o que os estudos mostram é que estas pessoas ficam mais infelizes algum tempo depois, porque ainda que tenham uma qualidade material melhor e, portanto, o seu ordenado é melhor, passaram a não ter tempo para as coisas importantes da sua vida e para as pessoas importantes da sua vida. Por exemplo, ter tempo para descansar, ter tempo para fazer exercício físico, ter tempo para brincar com os filhos, para estar em casal. Então é um exemplo desta ligação entre a psicologia positiva, porque isto são estudos da psicologia positiva, a qualidade de vida, como é que é a minha qualidade de vida de acordo com o tempo que eu demoro nos transportes, a distância a que estou de casa, a qualidade do meu trabalho, a qualidade da minha vida material, e esta relação com uma cultura que nos diz muitas vezes que devemos sempre ir à procura de mais bens materiais, mesmo quando já temos às vezes o necessário para viver com dignidade. Para finalizarmos, faço-lhe esta pergunta, que é bastante pertinente para os tempos que estamos. A qualidade de vida e a cultura sofreram modificações devido à atual pandemia do Covid-19? Absolutamente. Estamos a viver com um maior confronto com a nossa vulnerabilidade, que era uma coisa que a gente tentava não pensar muito nisso, não é? Na doença, na morte, tentávamos viver vidas muito cheias, a fazer muitas coisas, com muitas experiências, e afastar o mais possível de tudo o que tinha a ver com pensarmos que a nossa vida era frágil, que a nossa vida é finita, que nenhum de nós fica cá para sempre. Evitávamos isso, não é? Tudo isso. Portanto, uma das grandes mudanças é o confronto com a possibilidade da doença e da morte, muito mais próximas do que aquilo que eram antes da pandemia. Isto levou também a que algumas pessoas com menos recursos psicológicos começassem a viver com muito mais ansiedade, com mais medo, até com depressões, caindo em situações extremadas, às vezes, relativamente à maneira de lidarem com a pandemia, com tanto medo, tanta ansiedade, ou tanta tristeza, ou tanta depressão, que passaram a ter, a não permitir, no fundo, que a sua vida seja leve. A leveza na vida é uma coisa muito importante. Reconhecer que temos problemas é fundamental, mas depois como é que lidamos com eles
se calhar o grande truque fundamental para termos vidas com qualidade. Depois, obviamente, que temos impactos económicos muito grandes, neste momento, que são cada vez mais visíveis e vão ser nos próximos anos, e muita gente vive na incerteza e no medo do que é que vai ser a sua situação futura, ou porque já estão no desemprego, ou porque estão a não conseguir manter os seus negócios. E, portanto, nós sabemos também dos estudos da psicologia positiva, por exemplo, que o desemprego é das experiências humanas das quais é mais difícil recuperar. Portanto, tem um impacto brutal do ponto de vista emocional nas pessoas, e mesmo depois das pessoas voltarem a ter emprego, vão demorar muito tempo a voltar aos níveis de felicidade anteriores. Ficam com muito receio, muita incerteza em relação à vida, porque o emprego nas nossas sociedades, em muitos dos casos, é aquilo que nos define. Nós, quando nos apresentamos, dizemos o que é que fazemos, não é? Portanto, a identidade profissional tem um peso muito grande. Depois, o efeito familiar. Nas famílias que têm conseguido aproveitar da melhor forma esta experiência da pandemia para se aproximarem, para fazerem coisas que não faziam de antes, como terem tempo para jogar em conjunto, verem televisão e comentarem, comerem mais vezes em família, para essas, este está a ser um momento de retemperança do amor, de retorno àquilo que é tão importante, que é o cuidar e o acarinhar das famílias que constituímos. Para as famílias que não estão a conseguir fazer isto, temos infelizmente sinais de que houve aumentos de violência doméstica, que houve, seja contra as crianças, seja entre os casais, seja junto dos idosos, e portanto temos o outro extremo, que é quando não há conhecimento sobre como é que se pode lidar com estas tensões trazidas pela pandemia, que se não tivermos recursos, então, se não soubermos o que fazer com o nosso sofrimento, com o nosso medo, etc., infelizmente alguns de nós vão transformar a sua existência em qualquer coisa, e a existência dos outros em família em qualquer coisa nocivo, tóxico e mau. Depois, a gestão da comunicação. Mudámos muito na forma de fazer jornalismo, estamos ainda mais assoberbados de histórias negativas, e isso é trágico, porque nós não temos capacidade para aguentar indefinidamente histórias negativas a seguir as histórias negativas. Não é assim que nós funcionamos, precisamos de ter espaços de respiro, ok, de oxigênio, pronto, uma história boa, alguma coisa que está a acontecer bom. Se tivermos um jornalismo e se consumirmos demasiado um jornalismo que nos traz histórias de trauma, de tragédia constantemente, podemos não ter esse tempo de respiro e começar a afundar-nos e a achar que a vida é horrível, não há nada que nos salve e que é má agora e há de ser má no futuro. E aumentamos e fortalecemos o nosso lado pessimista. E finalmente diria também que mudamos a maneira de gerir os espaços. Algumas pessoas hoje já não suportam mais as paredes das suas casas, já não aguentam olhar para os mesmos móveis, para os mesmos cantos, para as mesmas... e começámos a reconhecer a importância da natureza, do ar livre, do exterior. Vê-se até na imobiliária que as pessoas agora procuram casas que tenham varandas, que tenham quintais, que tenham... E, portanto, fizemos aqui uma reformulação também do reconhecimento da importância que é ter janelas, poder contactar com a natureza e com o oxigênio, com o ar livre, etc. E, portanto, a nossa relação com os espaços interiores e exteriores também de alguma maneira mudou. E, finalmente, eu diria que há mais procura de espiritualidade. Há mais gente à procura, desde fazer práticas de meditação até ter mais tempo para pensar sobre o sentido da vida, o que é o essencial das suas existências. E eu acho que há mais gente à procura disto, destas respostas, deste tempo para parar, para se silenciar até, não deixar os estímulos nos absorverem e nos adormecerem até, e pelo contrário, olharem para si, para a sua vida, numa perspectiva que é crítica, no sentido bom, que é
o que é que eu estou a fazer que já torna a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida e o que é que eu preciso de mudar para ter uma vida com melhor qualidade. E a dimensão espiritual, eu considero, na experiência que tenho tido, que é talvez daquelas que está cada vez mais a crescer, incluindo espiritualidade através da proximidade na relação com os outros, mesmo que seja virtualmente, sentirmos que temos com quem contar, que somos capazes de ser generosos, que somos bondosos e que os outros também podem ser para nós. E, portanto, há uma espécie de procura maior de virtuosidade humana e isso a mim dá-me muita esperança no futuro. Doutora Helena Marujo, foi um enorme prazer tê-la na PsicoTV. Muito obrigado pelo seu contributo. Até sempre. Muitíssimo obrigada, Pedro. Obrigado pelo convite.